Bom dia, a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão conectando conosco aí. Já vi pastor Raul, irmão Ailton, irmã Dark, irmão Cássio. Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Nós vamos hoje fazer o último estudo a respeito do livro de Atos. E enquanto cada irmão está se conectando, nós vamos fazendo alguns comentários iniciais. Também vamos fazer uma oração, né? Que Deus possa dar a você um dia de bênção, um dia de graça, um dia de paz, um dia cheio do Espírito Santo. Ontem, né, do dia 28 de maio ao dia 30 de maio, foi o Shavuot, a Festas das Semanas para os judeus. Ela acontece 50 dias depois da Páscoa, o que para nós e para eles também é chamado de Pentecostes. E é interessante, né, encerrarmos o estudo do livro de Atos nessa data, onde nós podemos celebrar o Espírito Santo. Uma data linda, uma data maravilhosa. A festa dos Shavuot, a festa das semanas, a festa em que nós comemoramos para nós a descida do Espírito Santo. Um presente de Jesus para mim e para você. Amém? Vamos orar e vamos começar nosso estudo do livro de Atos. O meu desejo verdadeiro é que você se encha do Espírito Santo, é que você se encha da palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse é um dia de bênção, um dia de graça. Como o salmista diz, esse é o dia que o Senhor fez para o seu louvor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento. Pai, nós não queremos apenas cumprir um horário, cumprir uma agenda. Nós queremos, de fato, receber a Tua palavra no nosso coração. Nós, Pai, somos dependentes da Tua palavra. Somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Espírito Santo. Pai, que no dia de hoje, enquanto nós meditarmos nesta verdade, que o Espírito Santo vá sondando o nosso coração e trabalhando nas áreas que precisa. Talvez algumas pessoas verão esta ministração depois, mas isso não vai tirar a graça e a unção que será ministrada sobre a vida delas. A unção que vem do Senhor. Nós te louvamos por isso. Abençoa cada participante e ouvinte, enchendo o seu coração de alegria, de paz, preparando para um domingo na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, nossos pastores haviam nos proposto estudarmos o livro de Atos e temos feito meditações a respeito do livro de Atos e agora nós vamos falar do capítulo 25, 26, 27, 28. Eu poderia abordar cada capítulo explicando o cronograma dos acontecimentos e nós vamos fazer essa ficha técnica. Mas eu quero pegar um tema principal para nós fecharmos o livro de Atos e trabalharmos isso na nossa vida prática, como cristão e como igreja. Nós já sabemos, já fomos informados, né? Para quem não tem conhecimento, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, ele tem 28 capítulos, ele é um livro de extrema importância porque ele vem depois dos evangelhos, ele narra os primeiros acontecimentos depois da ascensão de Jesus. Ele vem explicar como a igreja surge, os primeiros fundamentos, os acontecimentos que vão envolver o crescimento da igreja. Nós pegamos o Atos capítulo 25, que é o nosso primeiro capítulo, e nós vamos ver que ele começa
falando sobre Paulo indo para um julgamento. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo em Atos capítulo 25. Eu não vou ler todos os versículos, eu apenas quero começar a mostrar algumas coisas dentro de Atos 25. 3 dias depois, Atos 25, versículo 1. 3 dias depois de entrar na província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém, onde os principais sacerdotes e os dirigentes dos judeus compareceram perante ele com acusações contra Paulo e rogaram-lhe. E assim começa Atos 25. Paulo passa para um julgamento e apela para César. Paulo passa por um julgamento e durante esse julgamento, aqui em Atos capítulo 25, lá no versículo 11, Paulo vai apelar que ele não quer ir para Jerusalém, mas ele apela através da cidadania que ele tinha romana para ser julgado por César. Paulo faz isso, mas isso está dentro de um propósito de Deus. Em Atos 25, versículo 11. Se fiz algum mal ou cometi coisa digna de morte, não recuso morrer. Se nada, porém, há das coisas que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. E começa assim a história de Atos, capítulo 25. Aqui nós já percorremos 24 capítulos, você que acompanhou todas as lives, e você vai perceber que a história de Atos ela é formada por perseguição. A igreja cristã, nesse momento, ela está se expandindo debaixo de uma grande perseguição, de morte. Ser cristão, naquela época e hoje, é uma questão de morte. Ser cristão em qualquer época é uma questão de morte. Porque para viver para Cristo, você tem que morrer para o mundo. Você tem que morrer para circunstâncias que querem te prender. E em Atos 26, eu quero apenas fazer um rápido panorama de Atos 25, 26 e 27, e nós vamos nos ater a Atos 28, que vai ser a base para nós encerrarmos a conclusão do livro de Atos. É muito importante, quando nós vamos fazer a conclusão de um livro, percebermos qual é a ideia central que esse livro quer nos passar. E eu gostaria de compartilhar com você essa visão. Qual de fato é a visão central que nós precisamos trazer para a nossa vida de Atos? Vamos lá, Atos 26. Em Atos 26, acho que seria muito bom você ler depois, você vai ver que Paulo vai falar do testemunho dele e do ministério que Deus levantou. Nós sabemos que Paulo estava com as cartas para Damasco, ele é surpreendido pela presença de Jesus Cristo durante a sua caminhada. Ele cai do cavalo, tem a visão de uma luz tremenda, fica cego, é conduzido, tem um encontro com o irmão em Cristo, recebe a palavra, aceita Jesus e depois ele passa um tempo sendo treinado. E quando ele começa a pregar, ele sofre uma grande rejeição. E Paulo vai começar a narrar esses fatos. E o que Paulo começa a escrever é tão tremendo, é tão profundo, que em Atos 26, versículo 24, eu vou ler para você, chega um momento em que ele está perante o rei Agripa e ele diz o seguinte: a esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo gritando: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Essa é uma marca muito grande do ministério de Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que importa que em meio às muitas tribulações nós preguemos o Evangelho. Nós sabemos que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Nós sabemos que de fato a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas temos que ter em mente, claro, de que pregar o Evangelho, nós vamos fazer isso em meio a muitas tribulações. Nós tivemos um acampamento recentemente que o tema é no mundo, mas não do mundo.
Nós estamos aqui, mas na verdade nós somos cidadãos celestiais. Jesus disse claro que o mundo iria nos odiar porque nós não somos do mundo. O mundo não quer aceitar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falar de amor, de perdão, de justiça, de céu, de inferno, de ter uma vida santa, é loucura. E quando Paulo começa a descrever tudo o que acontece, ele diz, olha, muitas letras te enlouqueceram. Quantas pessoas que são cristãs não são zombadas e escarnecidas por causa da sua fé? Talvez até você que esteja me ouvindo aí. Porque muitas vezes quando a gente fala de Jesus, quantos de nós não viramos alvos de deboche? E Atos 26 vai focar nisso. Atos 25 começa o julgamento de Paulo. Paulo apela para César. Em Atos 26, Paulo vai dar o seu testemunho e então Paulo é despachado. E aí nós entramos no capítulo 27, quando em Atos 27, Paulo começa a fazer uma viagem embarcado em um navio para ser direcionado para Roma. E esses 2 últimos capítulos, é muito interessante, vai narrar com detalhes tudo o que vai acontecer dentro daquele navio, as tempestades, as condições climáticas, até desencadear no capítulo 28. Paulo, durante esse naufrágio, é interessante notarmos, espiritualmente, ele se torna o socorro de Deus na vida de outros que estavam na tempestade. É interessante porque Paulo estava na tempestade, mas havia outras pessoas na tempestade, mas Paulo se torna a resposta de Deus para aqueles que estavam com medo de morrer. É uma analogia espiritual para mim e para você. Assim como nós estamos do mundo, mas não somos do mundo, nós somos a resposta de Deus para as pessoas que estão no mundo, para as pessoas que estão sem esperança. Quando você lê Atos 27, e eu vou te pedir isso, que hoje você tire um tempo para ler Atos 25, 26, 27, 28, você vai entender que muitas pessoas estão contando conosco. Tem muita família que está contando com a minha e com a sua ajuda para não ser dissolvida. Tem muitas pessoas que estão contando com uma palavra minha e sua para não se suicidar. Tem muitas pessoas que estão contando com algo de Deus na nossa vida para a vida delas não terminar de afundar. E é lógico que eu estou aqui dando uma ideia geral do capítulo 27, quando você vai estudar os detalhes, é tremendo. Eu quero que você entenda, querido, que não importa o que o diabo diga a você, a sua vida, ela faz diferença para a vida de outros. Você é a resposta do céu para as pessoas que estão no mundo. Que você possa colocar isso no seu coração. Que toda acusação do diabo contra você caia por terra. E aí, nós chegamos em Atos 28. Eu fiz essas rápidas colocações porque eu vou me deter em nenhum tema. Nenhum tema. Eu poderia falar de vários temas dentro de Atos. Eu poderia fazer um panorama completo. Mas eu prefiro me ater a um tema. E ainda não é o tema. Estou chegando lá, nós vamos caminhar. E nós chegamos em Atos capítulo 28, versículo 21. E eu amo esse versículo. Atos capítulo 28, versículo 21. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Interessante, quando você lê Atos 27, a situação ali é crítica. Os acontecimentos foram terríveis, mas eles desembocam em Malta. Quando você estuda a geografia bíblica, você vai perceber que por onde o barco estava passando, havia um grupo de ilhas. Mas Deus, que tem todo cuidado comigo, com você, fez com que o barco de Paulo, quando o barco terminasse de afundar, todos eles conseguissem chegar numa praia de uma ilha chamada Malta. E a palavra Malta tem um significado. Significa refúgio. Glória a Deus, não é? Porque em meio à tempestade, Deus tem um lugar de refúgio para mim e para você. Não importa as circunstâncias, permanece a palavra de Salmos 46. Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez você esteja passando por uma tempestade, talvez pessoas que você conheça estejam passando uma tempestade. Pega essa palavra, chama essa pessoa, mesmo que ela vá debochar de você, e diga: olha, conta a história de Atos 27 e mostra Atos 28:1 e diz: olha o cuidado de Deus com tantas ilhas para eles pararem. Eles pararam numa ilha chamada Malta, um lugar de refúgio. Deus tem um lugar de refúgio para você. Deus tem um lugar de refúgio para a sua família. Deus tem um lugar de refúgio para a sua parentela. Deus tem um lugar de refúgio para as pessoas que estão ao seu redor. Mas entenda, eles não conhecem esse caminho. Você precisa apontar. Esse refúgio é o Senhor. E as pessoas só chegam até o Senhor através de Jesus Cristo. João, capítulo 14, versículo 6. Você conhece. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo que eu e você precisamos fazer é apontar Jesus para as pessoas, e elas vão encontrar o refúgio. Em João 6,37, Jesus diz: de modo algum eu lançarei fora aquele que vier até mim. Ok? Então nós tivemos aí um entendimento bem básico do que fala o capítulo 25, 26 e 27. Agora entenda uma coisa comigo. O livro de Atos, ele foi escrito depois dos evangelhos. A Bíblia, se você não sabe, você vai ter essa informação agora, ela não foi escrita de forma cronológica. A Bíblia ela foi escrita de forma temática. E tudo isso tem um propósito. Tudo na Bíblia, meu irmão, minha irmã, ela tem um propósito. Cada texto, cada vírgula, cada palavra, significados de palavras, tem um propósito. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, tem 66 livros, dos quais 39 estão no Antigo, 27 no Novo. Foi escrito em tempos diferentes, por homens diferentes, com línguas diferentes. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe uma única mente como autor, que é quem? O Espírito Santo. E nós sabemos disso pela própria palavra, que nos diz que a Bíblia foi escrita e inspirada por homens que estavam cheios do Espírito Santo. Então, por exemplo, às vezes você vai pegar algumas palavras na Bíblia que têm significados que Deus está ali no controle, dirigindo a história. Você vai perceber que cada vírgula, ponto, é uma pausa que Deus faz de algo que Deus quer falar com você. E Deus, que tem um controle sobre a palavra dele, Jeremias capítulo 1, versículo 12, quando a Bíblia estava sendo confeccionada, tomou cuidado de que as pessoas que estivessem confeccionando essa Bíblia, até mesmo a estrutura dela, fosse uma analogia, fosse um ensinamento espiritual para mim e para você. Quando você pega a Bíblia e você tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você sabe que Evangelho significa boas novas. Está narrando a vinda de Jesus, os milagres de Jesus, as pregações de Jesus e os últimos ensinamentos de Cristo. E a primeira coisa que nós vamos perceber nessa analogia espiritual é que depois que você recebe o Evangelho, depois que você recebe as boas novas, você precisa perceber uma coisa. Você recebeu a palavra, mas o que você faz com essa palavra? Essa é a grande questão, sabe? Se você começar a observar a estrutura da Bíblia, você vai perceber que Deus trabalha conosco dentro de uma mentalidade. Tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo na Bíblia tem uma analogia espiritual. E Deus, quando termina os evangelhos e o Espírito Santo se encarrega de mandar escrever o livro de Atos e colocar nessa ordem, a pergunta que ele está fazendo é: você recebeu a palavra? O que você está fazendo com essa palavra? E aí entra o livro de Atos. Toda palavra que eu recebo, toda palavra que você recebe é para ser colocada em ação. Diga ação onde você está. Você foi chamado para colocar a palavra de Deus em ação. Tiago, eu vou ler para você no Novo Testamento, no livro de Tiago, na carta de Tiago,
capítulo 1, versículo 22, alguns irmãos devem conhecer, está escrito o seguinte: e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você recebeu boas novas no seu coração. Você recebeu Jesus no seu coração. Agora Deus está te chamando para que você transforme essa palavra em atos, em ação. A vida cristã, irmãos, algumas pessoas têm um pensamento de equívoco muito grande. A vida cristã não é aceitar Jesus e suportar a vida nessa terra. Há muitos ensinamentos nesse sentido, há muitas igrejas que ensinam dessa maneira, e também a vida do cristão é aceitar Jesus e fazer do evangelho um grande negócio. A vida cristã não é isso. Se você está vivendo e você percebe quando uma pessoa está amargurada de espírito, e geralmente a pessoa diz assim: nossa, tomara que Jesus venha logo. Não é porque ela está desejando a presença de Jesus, não. É porque ela já perdeu a esperança da vida e ela quer que esse mundo se exploda logo para ela parar de sofrer. Porque a Bíblia, Jesus diz que lá no céu não vai ter nem choro nem ranger de dente. Aí a pessoa pensa assim: não, tem que acabar tudo logo para mim ir para o céu. Quem morreu, morreu, foi para o inferno. Quem foi para o céu, foi para o céu. Não. A vida cristã não é isso. Você foi chamado para a vida cristã não para aceitar Jesus e passar seus dias suportando essa vida até chegar no céu. Não. A vida cristã tem um objetivo. Deixa eu lhe mostrar. Se você puder acompanhar, você vai abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Depois que você recebe o Evangelho, você tem um propósito, você tem um princípio, você tem um chamado. Escute isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você foi chamado por Deus, adquirido por Deus, para anunciar as grandezas do Evangelho. Você não tem como fugir disso. Sabe, eu costumo dizer, escute isso, abra sua mentalidade para o que eu vou dizer. Todo crente, todo cristão, toda pessoa que aceita Jesus é um evangelista nato por natureza. Eu não estou dizendo que todos têm que pregar, eu não estou dizendo que todos têm que estar no altar, porque nós já entendemos isso, basta observar também a estrutura do Velho Testamento. Não estou dizendo que todos têm que ter um ministério de estar à frente. Eu estou dizendo que não importa o seu dom, não importa o seu chamado, não importa a sua habilidade, não importa o seu nível intelectual, o que importa é que você precisa entender que quando você aceitou Jesus e o Espírito Santo veio habitar em você e você foi lavado com o sangue de Jesus, Deus está dizendo na palavra dele, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, eu te ganhei, eu te adquiri e eu te trouxe das trevas para a luz, para que você seja um anunciador do meu evangelho. Você que está me ouvindo, independente das circunstâncias que você está passando, independente das lutas que você está passando, independente da capacitação que você acha que tem ou não, você é chamado por Deus. O seu dom é para falar de Jesus. Seja dançando, seja pregando, seja cooperando financeiramente, sendo um diácono, estando na porta da igreja, ajudando o pastor, pregando o evangelho, cantando, não importa. Cada um de nós fazemos parte e somos uma peça de uma engrenagem num sistema chamado Corpo de Cristo para levar o evangelho às nações. E Deus tem uma expectativa muito grande que eu e você entenda isso e viva isso. E é isso que Atos, capítulo 25, capítulo 25, 26 e 27 está nos mostrando. Que a nossa vida, aonde nós estamos, nós somos missionários. Paulo estava preso, pregando o evangelho. Paulo estava perante os reis, pregando o evangelho. Paulo estava no barco no meio da tempestade, pregando o evangelho.
Você está em casa pregando o evangelho. Você vai no supermercado pregando o evangelho. Você está no trabalho pregando o evangelho. Está com muitos problemas, está tudo afundando, você também está afundando, as pessoas também estão afundando, as lutas estão acontecendo, mas pregando o evangelho. Nós precisamos seguir esse exemplo. Nós precisamos entender que a nossa força e fortaleza é o Senhor. Mas nós vivemos uma geração de crentes mimados, que eles estão tão cheios de problemas que eles querem resolver os seus problemas primeiro para poder dizer, olha, aí eu vou pregar o evangelho. Neemias, quando a restauração está acontecendo e tem um significado espiritual para mim e para você, restauração da nossa vida espiritual, enquanto eles reconstruíam o muro, eles pegavam armas para guerrear. E nós somos chamados, ainda que estejamos reconstruindo, alguns estejam reconstruindo a sua vida, somos chamados para pregar o evangelho da mesma maneira. Hoje, até ontem, os judeus estavam celebrando Pentecostes. Hoje a Igreja Católica está celebrando Pentecostes. Os cristãos que têm o Espírito Santo precisam entender que foram chamados para pregar o evangelho. E se você não pregar o evangelho, você não está entendendo o que é vida cristã. Veja, não se limite pelos problemas. Os problemas são meios de Deus se manifestar e usar você. Eu vou repetir. Não se limite pelos problemas. Os problemas são meios de Deus te usar e se manifestar através de você. Exemplo, José. José não foi levantado enquanto não teve um problema. Enquanto o faraó não precisou, José estava na cadeia. Esther, enquanto o povo de Deus não foi ameaçado, não fez sentido Esther ser rainha. E por aí não para. Davi, enquanto não surgiu um Golias, não se levantou o ungido Davi. Os problemas vão mostrar quem você é. Os problemas vão mostrar se você está entendendo o chamado de Deus na sua vida. Isso chama-se maturidade cristã. Talvez tem dias que você não está aguentando. Nós vamos chegar na resposta de como lidar com os problemas e pregar o evangelho. Mas você precisa entender, até Paulo, não importava o que estava acontecendo, ele entendia o seguinte: eu vivo, eu respiro para pregar o evangelho. Será que esse desejo, esse sentimento está no seu coração? Mas às vezes as pessoas dizem, olha, eu não consigo fazer isso. É tanta dificuldade. Qual é o segredo de não estarmos limitados? E qual é o segredo de nós realmente podermos pregar o evangelho de maneira que não estejamos limitados? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Abre em Atos, se você puder, para me acompanhar. Atos capítulo 2. Veja, quando você pega Atos, a igreja está sendo expandida. E os fundamentos da igreja estão sendo lançados. E você vai ter fundamentos mais esclarecedores nas cartas de Paulo. Mas quais são os 3 princípios fundamentais que são lançados na igreja de Atos? Atos capítulo 2, versículo 38. O Espírito Santo vem e Pedro começa a fazer um discurso, e Pedro começa a pregar. Em Atos capítulo 2, versículo 38, há 3 fundamentos que é a base do evangelho. Diz assim: disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quais são os 3 fundamentos? Arrependimento, ser batizado e receber o Espírito Santo. Isso é o básico da vida cristã. É o básico que sustenta a sua vida cristã e te leva ao pleno propósito de Deus. Arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Eu não entendo quando alguém diz que converteu. Isso não é conversão, me desculpe. E essa pessoa diz que ela não quer ser batizada. Há pessoas que até batizam mais de uma vez, não tem necessidade. Quando você aceita Jesus e você faz a confissão pública, porque o batismo é uma confissão pública de que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, é válido. O batismo não salva ninguém. O batismo é uma ordenança de que você está declarando publicamente quem é o seu Senhor.
Agora, compare Atos 2, versículo 38, com a ordem de Jesus em Mateus 28, 18 a 20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando, batizando. Agora compare essa verdade com Marcos capítulo 16, versículo 17 em diante. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para aqueles que crerem, falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Esses três princípios estão na designação da ordem de Jesus. Arrependa, ensina as pessoas a se arrepender, batize e ministre o poder do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E aqui eu entro no ponto principal que eu quero trabalhar na sua vida nesse dia. Porque se você não guardar nada do que eu falei, o mais importante está aqui. O livro de Atos começa com uma promessa, e você conhece. Atos capítulo 1, versículo 8. Permaneça em Jerusalém e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, versículo 4, nós vemos o cumprimento dessa promessa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Essa é a base do livro de Atos. Eu sei que muito pode se falar do livro de Atos. Pode-se falar do livro de Atos, da história, do início das missões, da ordem geográfica que o evangelho foi pregado. Pode-se contar do início, como os gentios começaram a ser alcançados, do entendimento da igreja a respeito do evangelho revelado aos gentios. Mas o livro de Atos, acima de tudo, é a história do Espírito Santo dirigindo a igreja. O livro de Atos, ele conta de como tudo acontece com a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma importância tremenda na minha vida e na sua vida, que se nós pudéssemos entender isso diariamente, nós estaríamos em níveis maiores de comunhão com Deus. Nós, é lógico, e é bíblico, e é histórico, e nós sabemos que a igreja de Atos se expandiu através da perseguição. Mas não é essa a base da expansão do livro de Atos e da igreja. A base da expansão está no poder do Espírito Santo. Porque perseguição você vai ter em qualquer tempo, em qualquer época. O povo de Israel, eles viviam opressão no Egito. E eles clamaram ao Senhor e Deus os respondeu. Em qualquer ocasião você vai passar por perseguição, por lutas, por ser o povo de Deus. O segredo da vida do cristão está no Espírito Santo. O livro de Atos, acima de tudo, registra homens e mulheres recebendo o Espírito Santo, a forma como o Espírito Santo lida com a igreja, a forma como a igreja lida com o Espírito Santo e a que nível o Espírito Santo quer levar mim e você. E essa história não acabou. Ela continuou através dos séculos na história e essa tocha hoje está na minha mão e na sua mão. A igreja começa com o Espírito Santo. A igreja primitiva é o modelo para a igreja atual. Sim. Qual é esse modelo? Ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando nós falamos que a igreja primitiva é um modelo para a igreja atual, é porque o modelo é que eu e você, é que nós como igreja precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez isso vai chocar talvez as suas convenções doutrinárias, mas eu vou falar. Deus não está na terra, nem Jesus. O único ser da Trindade que está na terra, meu amado, é o Espírito Santo. A única maneira de você tocar Jesus, tocar Deus, é o Espírito Santo. Você e eu precisamos do Espírito Santo. O segundo ponto que a gente vai aprender no livro de Atos é que a igreja se expande no poder do Espírito Santo. Quando você vai estudando a história da igreja ao longo dos séculos e você vai estudar os reavivamentos,
você vai perceber que cada reavivamento aconteceu quando as pessoas estavam buscando a unção do Espírito Santo. Há um homem tremendo, a história dele, D.L. Moody. Depois você procura no YouTube ou vai ler sobre ele. Ele foi um avivalista. Ele era um homem já usado por Deus, um pastor já renomado, pregava o evangelho, e ele conta que 2 senhoras da sua igreja chegaram para ele e falaram: Pastor Moody, o senhor é um pastor lindo, maravilhoso, não temos pastor melhor do que o senhor, mas te falta uma coisa: o senhor precisa ser cheio do Espírito Santo, nós estamos orando por isso. E ele diz na história dele que ele ficou muito nervoso com essas senhoras, mas aquilo mexeu com ele. E ele foi consultar as Escrituras e começou a se sentir tocado pela história do livro de Atos. E começou a orar. E a história fala que ele orou durante 9 meses pedindo para ser cheio do Espírito Santo. E aqui eu não estou questionando se você tem que subir em monte e orar. Não, eu estou falando que ele pediu. É Lucas 11, aquele que é mais do Espírito Santo, peça ao Pai. E ele conta que um dia andando pela rua ele começou a sentir uma lágrima escorrendo nos olhos dele. Ele estava na Inglaterra e ele correu para casa porque ele começou a ter um quebrantamento muito grande e começou a chorar. E quando ele entrou dentro do quarto, ele sentiu uma atmosfera tremenda do poder do Espírito Santo tomando a vida dele. E a partir daquele dia, nunca mais a história de Moody foi a mesma. Esse homem foi usado para levantar um avivamento na sua época e na sua geração. E eu fico pensando, quantos de nós cristãos nós estamos precisando dessa experiência? Moody conta que uma coisa que mexeu com ele é que ele ouviu um pastor pregando o seguinte: a que ponto pode chegar um homem que consagra a sua vida a Deus por inteiro? E ele disse: eu vou ser esse homem. Leia a contribuição histórica, teológica e avivalista que Moody deixou para os anais da história. Sabe? Será que hoje, né, simbolicamente, não é dia de você ir para a igreja, ou aí onde você está, começar a buscar mais o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, vamos mudar minha história? Entenda isso, querido. O que o Espírito Santo vem fazer através da igreja é mostrar que eu e você como igreja somos a resposta de Deus para o mundo. Atos 17:6 deveria mexer comigo e com você. Vamos ler? Atos capítulo 17, versículo 6. Atos 17, versículo 6. Diz assim: não os achando, porém, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes que têm revolucionado o mundo chegaram também aqui. Conta de Paulo em Tessalônica, olha aí, e em Bereia. Há algumas traduções dizem: aqueles que transtornaram o mundo também chegaram aqui. Irmãos, isso não mexe comigo, não mexe com você? Segundo o censo de 2019, são mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. 2 homens cheios do Espírito Santo transtornaram uma cidade. Será que a nossa geração está cheia do Espírito Santo? Será que a nossa geração tenha buscado tantas estratégias? Não estou criticando, eu entendo que é necessário certas estratégias. Mas a igreja está tão cheia de estratégia, tão cheia de coach, tão cheia de psicólogo, tão cheia de psiquiatra. Tudo isso é importante. Mas o principal na vida do cristão é o Espírito Santo. Você tem direito de discordar de mim. Eu não vou ficar ofendido, nem vou tirar minha opinião por causa disso. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Se 2 homens transtornaram essa cidade, a cidade, porque eram cheios do Espírito Santo, o que Deus pode fazer de fato na minha vida se eu e você formos cheios do Espírito Santo? E eu te faço uma pergunta, querido. De fato, eu e você somos cheios do Espírito Santo? Precisamos ser radicais em buscar a Deus.
A Bíblia nos ensina que há 3 níveis quando você busca o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Você precisa saber que nível que você está com o Espírito Santo. Por isso eu queria falar um tema. E o tema aqui, por mais que você possa achar que é outros, e eu respeito, eu quero focar no Espírito Santo, porque ele é a resposta para tudo. Ele é Deus em nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Há 3 níveis. Ao nível da busca. Busca o Espírito Santo. Atos 15, 28, quando fala assim, pareceu bem a nós o Espírito Santo, o nível da comunhão com o Espírito Santo. E tem Atos 10, 38, diz assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, ao qual andou em toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Há 3 níveis com o Espírito Santo. Em qual deles você está? Você está na busca, já chegou no segundo ponto, que é a comunhão, e já está manifestando o terceiro ponto, que é o poder do Espírito Santo através de você? Eu estou conclamando você nessa manhã a buscar o Espírito Santo, a entrar em comunhão com Ele, até chegar a um ponto que o poder de Deus se manifeste através da sua vida. A psicologia, a psiquiatria, o coach, o sistema financeiro, o governo não é resposta para esse mundo, é a igreja. Leia depois Efésios 3, do versículo 8 ao versículo 10. A igreja é a resposta. Se sair Bolsonaro, se ficar Bolsonaro, aconteça o que acontecer, a igreja é a resposta para o Brasil. Nós precisamos orar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós temos visto, infelizmente, aqueles que são chamados por influentes e vozes que representam os evangélicos no Brasil, perdendo tempo com coisas que não são importantes, em vez de ensinar o povo de Deus a buscar o Espírito Santo. E era isso que a igreja de Atos fazia, de casa em casa, na comunhão, repartindo pão, em jejuns e em orações. Você e eu fomos chamados para ser nascentes. Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Sabe o que acontece, querido? Deixa eu explicar. João 3,16. Nós estamos finalizando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal modo que deu Jesus. Jesus nos amou de tal modo que deu o Espírito Santo. Quando ele está partindo, ele diz, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Consolador. Deus nos dá Jesus, ele nos deu o melhor. Jesus nos dá o Espírito Santo, nos dá o melhor. Agora escute isso, o Espírito Santo também dá o melhor ao mundo. Deus nos dá Jesus, Jesus nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo pega eu e você e nos envia ao mundo. Eu e você, não importa o que digo de mim e de você, eu e você somos Colossenses 1:27, a esperança do céu na terra. Você precisa olhar para as pessoas que estão desesperadas e dizer, eu tenho a resposta de Deus para você. Deus deu Jesus, Jesus o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos envia. Isso, e quando o mundo vai até a igreja e nós mostramos o poder do Espírito Santo a elas, Atos 10, 38, o que Jesus, o Espírito Santo faz? O que Jesus falou, o Espírito Santo me glorificará. As pessoas vão ver Jesus. E quando as pessoas verem Jesus, elas vão ver Deus. É uma corrente. Deus, Jesus, Espírito Santo, nós indo para o mundo. O mundo vem à igreja, vê o poder do Espírito Santo. Revela para eles quem é Jesus. E Jesus leva ao Pai. Nós precisamos entender que nós fazemos parte disso. Você precisa beber do Espírito Santo. Jesus ensina isso. Aquele que tem sede, venha e beba. Aí você se enche. Quando você se enche, você se torna o quê? Rios de água viva. Mas a promessa não para aí, querido. Há uma promessa em Abacuque capítulo 2, versículo 14, que diz que a glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. É o Espírito Santo. E nós estamos nesses últimos tempos, ainda que muitos não entendam, há uma onda do Espírito Santo que está sendo derramada sobre a igreja e nós precisamos fazer parte disso. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então anota aí, Efésios, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 21. Medita nesses versículos
a semana toda. O tempo não vai me permitir ler aqui, mas fica uma sugestão aos nossos pastores fazer aí um estudo sobre como ser cheio do Espírito Santo. E vão ter textos lindos no Velho Testamento, no Novo Testamento. Efésios capítulo 5, do versículo 14 a 21, já dá estudo por uma semana inteira para que a gente possa dizer às pessoas: se enche do Espírito Santo. Sabe qual vai ser o resultado? É que nós vamos frutificar. Porque quando flui água, nós começamos a regar a vida das pessoas. As pessoas são restauradas. Olha, eu quero só te dizer uma coisa antes de nós finalizarmos. Duas coisas. Primeiro, muitos cristãos, quando estão buscando a Deus, desistem. Tem uma imagem na rede social que eu acho interessante. Um cara está cavando, ele vira as costas e desiste quando ele está quase perto do diamante. Há um princípio espiritual que você precisa entender. Você está buscando a Deus, seja na área que for. Pode aplicar isso em qualquer princípio espiritual agora na sua vida. Eclesiastes capítulo 11, versículo 3, parte A. Quando as nuvens estão cheias, derrama chuva sobre a terra. O que isso significa? Que quando você busca de Deus, quando chega na medida certa, acontece. Então o que você tem que aprender espiritualmente? Busque tempo suficiente até acontecer. Busque até ver acontecer. Enquanto não acontecer, é porque ainda não está cheio. É isso que Eclesiastes capítulo 11, versículo 3 está dizendo. Você, meu irmão e minha irmã, precisa ir além da sua fé. Eu preciso ir além da minha fé. Às vezes nós estamos buscando algo de Deus, ou mais do Espírito Santo, e parece que Deus não está respondendo. Mas Eclesiastes 11:3, quando estiver cheio, vai se manifestar. Mas o nosso papel é buscar. Jeremias 29:11 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje as pessoas são ensinadas sobre técnicas de como ser feliz, de como lidar com pessoas, mas não é ensinado sobre buscar o Espírito Santo. E nós precisamos trabalhar isso no coração das pessoas. Você precisa entender que o Espírito Santo para mim e para você é o que foi Jesus para os 12 discípulos. Jesus não está conosco aqui. Quem está é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. O que você está falando é uma heresia? Não, Jesus que falou. Eu estou indo embora. Eu estou deixando com vocês o Espírito Santo. E eu quero finalizar te perguntando: qual é a sua relação com o Espírito Santo hoje? Que nível que ela está? Tem gente que não está nem no nível 1, não está nem buscando. Você está buscando o Espírito Santo? Você está conversando com o Espírito Santo? Você é uma pessoa sensível ao Espírito Santo? Você tem medo de pecar para não entristecer o Espírito Santo? Eu acredito, particularmente, que cada igreja deveria celebrar o Pentecostes como é celebrado o Natal no mundo. Independente se você discorda da data ou não. Mas é uma data de celebração do nascimento de Jesus. É uma oportunidade para evangelizar as pessoas. Eu acho que as igrejas deveriam celebrar o Pentecostes como se celebra o Natal. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele deve ser adorado. Ele deve ser celebrado. Nós devemos ter alegria por ter o Espírito Santo em nossa vida. Porque o mesmo Espírito que estava lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, se movimentando sobre a face das águas, ele está se movimentando sobre mim e você, trazendo a ordem das coisas que Deus quer que sejam ajustadas na minha vida e na sua vida. Eu vou finalizar te mostrando duas coisas. Isaías 32. Quero mexer com você numa coisa. Você quer saber o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Isaías 32, versículo 15. Você vai ver o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isaías 32, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Está Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. E o deserto se torne campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. A justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O fruto da retidão será a paz, e o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. Isaías 32, versículo 15 ao 17.
A pessoa que tem o Espírito Santo se torna frutífera, tem paz, tem segurança, a vida dela é transformada do caos a algo ordenado, daquilo que está confuso para algo transparente, para que realmente as pessoas tenham água, fruto e paz. Se isso não está na sua vida, você precisa do Espírito Santo hoje. Você precisa do Espírito Santo hoje. As pessoas comemoram hoje como o dia dele, mas o dia dele é hoje, amanhã e todos os dias. Nós precisamos finalizar lendo um versículo, Atos 28, que diz assim, o último versículo de Atos 28, versículo 31. Pregava o reino de Deus e ensinava com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Está falando de Paulo na prisão, em Roma. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que visitavam. O livro de Atos não termina com amém. O livro de Atos não termina com um tipo de ponto final de que a história encerra ali. O livro de Atos, cuidadosamente pelo Espírito Santo, foi encerrado, deixando uma espécie de 3 pontinhos. Continua. O livro de Atos continua comigo e com você. O livro de Atos continua ao longo da história por todos os cristãos que escreveram atos dirigidos pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho no seu tempo, na sua geração. Se você chegar no céu, e isso é bíblico, você vai descobrir que tem uma biblioteca lá, com vários livros. Apocalipse fala isso. Salmo 139, versículo 6, 16 diz que Deus escreveu a minha história particular, a sua história particular num livro. Você precisa estar em plena comunhão com o autor, que é o Espírito Santo. Quando Deus escreveu uma história sobre a sua vida lá na eternidade, o Espírito Santo estava junto. Ele sabe quem é você, ele sabe o que você deve fazer, ele sabe qual caminho que você tem que tomar. Nós somos chamados para continuar a história de Atos. E nós estamos continuando. Onde? Aonde nós estamos? Na comunidade Ágape Bereia, com o pastor Jefferson, com o pastor Raul, nos cultos de domingo, nos cultos de quarta, nos cultos de sábado, nos evangelismos, nas direções que os nossos pastores nos dão. Talvez um dia, quando você chegar lá no céu, pode ser que aconteça que Deus vai contar a história dos outros heróis da fé do século I, do século II, e quem sabe não vai ser lido acerca dos heróis da fé do Atalaia, das pessoas que ganharam pessoas para Jesus, que venceram as dificuldades, que foram resposta de Deus. Você precisa crer nisso. Deus tem um propósito através de mim e de você, mas só vai se cumprir. Declare hoje que você vai escrever uma história com o Espírito Santo. Declare hoje que a sua história é com o Espírito Santo, que você vai encerrar a carreira, guardar a fé em plena comunhão com o autor, com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer pegar você e colocar você no centro da plenitude da vontade de Deus. É por isso que eu queria dar ênfase sobre a comunhão com o Espírito Santo. Porque a gente pode falar N coisas e muitas vezes as pessoas não retêm informações. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que quando um homem, uma mulher, eu ou você, entregarmos a vida ao Espírito Santo, ele nos fará viver a plenitude daquilo que Deus planejou. E essa é a nossa oração. Vá hoje à noite à igreja, cante, louve, celebre, peça mais o Espírito Santo. Não é batizado com o Espírito Santo? Peça batismo com o Espírito Santo. Já é batizado com o Espírito Santo precisando de renovo? Fala com o Espírito Santo, me renova. Abra sua boca, fala em línguas. Já é uma pessoa que está caminhando com o Espírito Santo? Começa a buscar Atos 10, 38. Pai, eu estou aqui, me unja com poder e com virtude, para que eu ande toda parte curando os oprimidos do diabo. As pessoas estão oprimidas pelo diabo. Mas o que nós lemos em Isaías 32? Aquele que tem o Espírito Santo tem paz. E você pode dar paz à vida das pessoas.
Você é melhor que um diazepam, do que um clonazepam, do que qualquer remédio. Você pode dar paz duradoura. Você pode dar algo às pessoas que Jesus disse. As pessoas vão beber e não vão tornar a ter sede, vai saciar. A pessoa que encontrar Jesus de verdade através da sua vida, nunca mais vai querer voltar para o mundo. Porque nunca mais ela vai ter sede de voltar lá atrás. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que você hoje possa receber essa palavra no seu coração. Que você hoje possa sentir o seu coração quebrantado. E que você possa querer fazer um renovo de aliança com o Espírito Santo. Hoje é dia de renovo de aliança com o Espírito Santo. Vamos fazer uma oração ao Espírito Santo? Você pode me acompanhar nessa oração? Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti neste momento. Nós falamos contigo porque sabemos que o Senhor está em nós. E o Senhor é um conosco. Espírito Santo, nós renovamos a nossa aliança contigo. Declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Consolador, o nosso Mestre, o nosso Ajudador, o nosso Paracletos. Nós Te amamos, Espírito Santo. O Senhor é bendito, maravilhoso, lindo, perfeito, justo. O Senhor é as águas purificadoras em nós. Nós não queremos apenas beber de Ti, queremos ser cheios de Ti e deixar o Senhor fluir através de nós. Espírito Santo, visita a minha vida hoje. Visita a vida de cada irmão e irmã que está ouvindo. Visita a vida dos nossos pastores e das esposas dos nossos pastores que têm o compromisso de levar a igreja do Atalaia adiante. A vida do pastor Jefferson, da pastora Marta, pastor Moisés, pastora Marta. Ó Pai, o pastor Raul, pastora Tânia, ó Pai, pastora Deilton, pastora Cristina, cada um, Pai, dos que estão ali, do Girassol, pastor Alexandre, pastora Marcinha, Pai, cada um. Ó Pai, nós pedimos que o Espírito Santo inunde a comunidade Ágape Bereia, que sejamos um povo cheio do Espírito Santo, que o nosso conhecimento seja em busca do Espírito Santo, de tal forma que sejamos seguros e cheios de paz, e as pessoas do mundo possam olhar para a nossa igreja e buscar a resposta em nós. Nós abençoamos esse dia de Pentecostes, dia de alegria, dia de louvar, dia de dançar, dia de adorar na presença do Senhor. Te louvamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos e liberamos a bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. E a partir de hoje, todos os dias, não é moda não é seguindo o livro não, mas ao acordar, diga bom dia Espírito Santo, vamos começar o dia. Deus te abençoe, Shavuot, festa das semanas, que as águas do Espírito estejam inundando sua vida. Deus te abençoe.